Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira, meu pai, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos, já cavalgou nos 5 continentes e em mais de 25 países. E hoje o podcast está super especial com convidados mais que especiais. Paulo Junqueira. Bom, é um grande prazer receber hoje aqui duas pessoas que são referência em cavalgadas, em viagens a cavalo no Brasil. Eu já disse várias vezes que o objetivo desse podcast é inspirar as pessoas apaixonadas por cavalos e cavalgadas. E tenho grande honra e prazer de receber aqui o Pedro Aguiar e o Sebastião Malheiro, que são inspiradores. O Pedro Aguiar inspirou muita gente que já participou aqui desse podcast. Eles, junto com o Malheiro, o Malheiro idealizou o Brasil 14.000, que foi a maior viagem realizada aqui no Brasil. O Pedro Aguiar, junto com o irmão conhecido como Buffalo Bill, e mais um funcionário, companheiro da fazenda, realizaram uma viagem que entrou para o Guinness. Essa viagem foi idealizada pelo Sebastião, e depois disso realizaram outras viagens, que foi o Tropel, a viagem do Anhanguera e, por último, o Velho Chico. E é desse que nós vamos falar hoje aqui. Vai ser um bate-papo muito rico, muito agradável. Pedroca, primeiro, desculpa, eu vou te chamar assim, que como você é conhecido, né? O Pedro Aguiar, todo mundo conhece como Pedroca. Ninguém conhece. Tem que ser Pedroca mesmo. Pedroca, na realidade, vocês tinham que estar aqui como os primeiros convidados desse podcast, mas devido à agenda, né? Vocês estavam viajando e é complicado reunir vocês dois juntos. Mas foi bom porque vários que passaram aqui são pessoas que se inspiraram nas realizações de vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui depois, para quem está nos assistindo pelo YouTube, na época da realização do Brasil 14.000, saiu muitas reportagens, saiu na capa de Globo Rural, televisão. Foi uma viagem assim que, imagine, que entrou para o Guinness. Eu queria que você, na época, com 60 anos, Pedroca, você falasse um pouquinho... Eu fiz 59 e 60 anos andando a cavalo nessa jornada aí. Você pudesse falar assim, só resumidamente dessa realização. Você, a vida toda, você nasceu, se criou em fazenda, quer dizer, eu sei da sua história que você usava cavalo para ir para a escola, para visitar os parentes. Exatamente. Eu tenho, inclusive, para quem não conhece, tem aqui o livro Brasil 14.000. 14.000, que é isso mesmo. O livro do Pedroca. Então, isso é um diário, né, que eu fui marcando na viagem, né? Isso. E depois fizemos esse livro aí. Se pudesse falar, inclusive o Marcelo Batista, que foi um dos apoiadores do livro, também já foi entrevistado nosso aqui do podcast. Pudesse falar um pouquinho, primeiro a gente falar da viagem do Brasil 14.000. Foi uma viagem que eu fui convidado pelo Malheiro a realizar pelo Brasil, e que no fim era um sonho que eu tinha desde os 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, o pai do Malheiro me convidou para ir em uma fazenda que eles tinham a cerca de 80 quilômetros aqui de Dourado. Então eu falei para ele: eu não vou, mas eu não tenho cavalo. Ele falou: não tem problema, nós queremos lá, tem cavalo, você vai conosco. Tá bom. Aí fomos dormir lá na fazenda, de madrugada levantamos, e ele me deu um cavalo que chamava Gato. Eu falei: mas esse é nome de cavalo, rapaz? Ele falou: isso é por causa do gato em mancha. E eu fiquei na mesma, né? O que é gato em mancha? Então ele me explicou. A viagem do Aimé Tifre, né? Em 1924, ele foi de Buenos Aires até Nova York a cavalo, e foi com esses 2 cavalos que pertenciam a índios lá da Argentina, de uma tribo lá, que deram para ele cavalo já maduro, e conseguiram fazer a viagem toda a contento.
Então, aquilo, para mim, com 14 anos, gravou muito. Então, eu fiquei sempre brincando com as crianças que, quando fizesse 60 anos, eu sairia para o mundo para andar a cavalo. E a criançada, então, mas onde é que vai dormir? Vai dormir na rede. E a onça? O quê? Pega pro rabo. Aquelas conversas de criança, né? E o tempo passou. Até que um dia o malheiro me liga, convidando para fazer viagem. Eu já estava com 58 anos. E eu tinha recém-casado, então tive que conversar com minha esposa, né? E ela perguntou, quanto tempo vai demorar? Eu falei, não sei, ninguém fez isso aí, pode ser 8 meses, 1 ano, sei lá. E como nós tínhamos casado há pouco tempo, ela achou que eu queria cair fora do casamento. Aí eu conversei com ela foi para São Paulo, falei com ela, passamos lá uma noite conversando, fomos dormir, e no dia seguinte ela mastigou o freio a noite inteira, e de manhã cedo, então, deu permissão para fazer a viagem. E foi uma inspiração na viagem, acompanhou, foi encontrar conosco pelo Brasil todo, cerca de 12 ou 13 vezes. Ela ia de avião, encontrava, andou 40 dias lá no Nordeste, pegou a região mais pesada, bem difícil para cavalgar, calor, né? E ela acompanhar no caminhozinho, ela ia junto. Então, eu fiz 59 anos na viagem e fiz 60 anos também nessa viagem. E você falou que era para ser 9 meses, virou 2 anos, né? Como é que é isso? Pois é, ninguém sabia, né? E daí foi andando, então demorou 2 anos e 45 dias. E quando nós estamos chegando em São Paulo, De o volta. pessoal queria que batesse o recorde mundial. E eu falei, quanto é o recorde mundial? 22.500. Foi bom, nós estamos praticamente com 20 mil, sem contar as balsas que nós pegamos, né? Foi bastante, mais ou menos uns 1.500 a 2.000 quilômetros, lá no Marajó, para ir para o Amapá, aí de volta, tudo. Então, nós podemos ir até o Acre, fecharia os 4 pontos cardeais do Brasil, ou então seguiria até Buenos Aires para prestar uma homenagem no túmulo do antigo recordista. E aí ficou aquela discussão na associação, vai, não vai, e eu acabei, então, vindo embora para a fazenda com o meu funcionário, que me acompanhou na viagem toda, o Zé Reis. E meu irmão, como era meio boêmio, então ele topou. Daí a associação mandou ele voltar a Belo Horizonte a cavalo, que era nacional daquele ano, 93. Depois ele desceu, passou aqui pela Fazenda Bela Vista, era um período de férias, estava cheio, bastante cavaleiro, então acompanhamos até o Rio Jacaré, que é a divisa do município, ali demos adeus e ele seguiu. E aí ele foi, então, até Buenos Aires. Desfilou lá no 9 de julho e da associação acabou não indo ninguém para prestigiar. Então ele fez mais 6.000 e poucos quilômetros, né? Então, na realidade, ele andou mais do que todos nós. Mas o recorde de vocês aí, inclusive eu estive um dia, já faz um tempo, eu fui lá visitar o saudoso Buffalo Bill, né? E a esposa. Certo. Eu fui um dia lá a Oliveira só para visitar eles lá, conhecer pessoalmente. Que bom. E foi muito bom ter conhecido ele pessoalmente também. Deixou boas lembranças. Isso. Pedroca. Foi uma viagem muito boa, que fomos em 3, com 6 garanhões, né? E foi tudo improvisado no dia a dia. Não tinha nada marcado, onde ia chegar. Foi uma viagem de aventura mesmo, né? Foi muito interessante. Até hoje, eu, como você sabe, eu viajo muito pelo Brasil, assim, de outra forma, né? Quer dizer, eu vou em vários lugares do Brasil. Agora, o mês que vem, em outubro, eu vou para Roraima. Agora eu vou para o Pantanal. Depois, o mês que vem, eu vou para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. Eu vivo viajando para lá e para cá. Quer dizer, só que eu viajo de avião, chego no lugar, cavalgo alguns dias, depois volto e tal. E, quer dizer, eu fiz a minha travessia também lá com... Mas aonde eu vou, de vez em quando eu escuto, o Pedroca passou por aqui, o Pedroca passou por aqui. Deixamos o rastro. Deixaram o rastro, as suas pegadas aí, eu vou vendo as suas pegadas aí pelo Brasil afora. Boas lembranças. Pedroca, alguma coisa da sua infância relacionada a cavalo, alguma coisa que te marcou da tua infância, juventude, porque você falou de 14 anos, você pulou para 59, né? Nesse meio tempo, você estava falando dos teus 14, 15 anos, daí você foi para
58, 59 anos. No meio termo aí, você teria alguma coisa para destacar? Foi sempre em fazenda, né? Sempre mexendo com o cavalo. Era fazenda de criação de gado, então a gente mexia muito com gado, né? E depois também tínhamos o time de polo aqui, jogamos polo vários anos, né? Tinha o 17 da cavalaria, então cada 15 dias a gente ia a Pirassununga, que é o quartel deles lá, da cavalaria, e tem o coronel Ambrósio, que gostava muito. Então, durante muitos anos jogamos polo. Depois paramos, né? O pessoal foi ficando mais velho, paramos o polo. Daí eu comecei aqui na fazenda com hotel e fui dirigindo um hotel para cavalo. Começamos a criar aqui o Tennessee Walker, até hoje mantém aqui a criação de cavalo. Estamos aqui com as 80 cabeças, mais ou menos. E todo esse período do hotel, que já fazem 35 anos que eu estou mexendo com ele, eu andava a cavalo praticamente todo dia, né? Até 3 anos atrás que eu vendi o hotel. Os meus filhos não quiseram continuar, eu já estava com 85 anos, então falei, bom, a gente vai ficar trabalhando aqui para quê? Não vai ter continuidade. Então eu vendi o hotel para uma hóspede, né? E essa hóspede gostava muito da fazenda, então continua, melhorou bem aqui, porque ela tem condições econômicas boas, então investiu bastante, então está muito bonito. E eu estou morando aqui ao lado, então eu aproveito de vez em quando, venho ver aqui os amigos que vêm para andar a cavalo e acabo saindo com eles de vez em quando. Muito bom. Então, nunca parei de andar a cavalo, sempre fui ligado nisso. E eu acho que é uma coisa, um privilégio para quem pode, porque a gente já está correndo os 90 anos agora, completo em fevereiro, estou em saúde boa, né? Durmo bem, não tem problema nenhum, não tem problema de saúde nenhum, e é um privilégio poder cavalgar. Porque o cavalo é uma paz de espírito, é uma academia de ginástica que você mexe com todos os músculos do corpo e sem se cansar, né? Então, é um meio de vida que quem pode fazer, eu acho que é um privilégio. Tem gente que fala em terapia, diga, a melhor terapia é andar a cavalo, né? Não tem coisa melhor, né? Porque você tem a altura ideal para você olhar 360 graus, 2,5 metros de altura que você fica, vamos dizer. Tem o silêncio, que não tem barulho de moto, nem de motor de carro. Não precisa prestar atenção no buraco, porque ele é que presta atenção, ele que vai desviar dos problemas, né? Então você tem tempo e silêncio e velocidade para poder absorver toda a sua redondeza. Seja o passarinho que está cantando, o barulho da cachoeira, o boi berrando lá no pasto, o homem chamando a boiada, né? Conversando com as pessoas que encontram ao longo do trajeto. Então é uma coisa, um meio de viagem muito gratificante. Para quem pode fazer, eu recomendo. Sair um pouco dessa neura aí da cidade, né? E vem passar um pouco de silêncio no campo. Muito bom, Pedroca. Você sabe que volta e meia também, além do que eu te falei, que eu já encontro as suas pegadas aí pelo Brasil, também muita gente que é fã sua, que cavalgou, que já cavalga aí na Fazenda Bela Vista, que vem cavalgar comigo, e então é bem interessante. Então, essas cavalgadas que foram proporcionadas, o Malheiro que organizou isso aí, né? Tem a Gironda, que é uma firma que organiza isso, e ele era uma das crianças que eu brincava com ele, né? Quando ele jogava polo, ele ficava, mas você vai dormir aonde, tio? Então eu falava, onça pro rabo, né? Pegar cobra, brincava com ele, né? E ele absorveu aquilo lá, e quando eu fiz 58 anos, ele me convidou. Você vê que o mundo dá volta, mas cai no mesmo lugar. Tá certo, tá certo. O pai dele era muito amigo meu, né? Convivemos aqui na fazenda a vida toda, e foi uma temporada muito boa. Tá bom. Acho que vale a pena, para quem está ouvindo e não conhece a história da Marcha Brasil 14.000, contar brevemente, partiu da onde, a gente conhece a história Malheiro, aqui. se você pudesse falar agora, Malheiro,
Prazer ter você aí. Você falar da parte do projeto do Brasil 14.000, rapidamente. Sim. Bom, é um prazer estar com vocês. Pedroca, meu grande amigo aí, mestre, tio Pedroca. Paulo Junqueira também tem rastros para todo lugar aí do Brasil e do mundo. Paulinho, vou conhecendo agora, mas vamos lá. Na época, 90, eu comecei a organizar a Enduro Equestre. Vindo do trail, moto trail, eu adaptei para o cavalo, com planilha e tudo, e comecei a realizar provas pelo Brasil. A primeira etapa foi em Dourado, em 90, e depois fiz mais algumas, e em novembro de 90, o pessoal do Núcleo Manga Larga Machador de São Paulo, Sociedade Paulista Manga Larga Machador, presidida pelo Renato Prá, a diretoria ali, o Marcelo Batista, durante o Enduro, adoraram a ideia e tudo, e falaram, Malheiro, organiza uma prova longa para a gente fazer. Eu falei, mas longa quanto? Ele falou, mais de 10 mil quilômetros. Eu estava lá, tinha terminado o Enduro, voltei pensando e imaginei. Falei, bom, Chuí, Oiapoque são em torno de 7 mil quilômetros. Se eu fizer São Paulo, Chuí, Oiapoque, São Paulo, vai dar 14 mil. Então, nesse trajeto de 3 horas, de São Paulo a Dourado, já surgiu o nome do projeto, Brasil 14.000. Lembrei, desde a infância, dos cavaleiros, que não poderiam ser qualquer um, teriam que ser pessoas com glamour, com história para contar, com história para absorver. Então, me lembrei do meu tio Pedroca, né, como um envolvido. Cheguei na minha casa, conversei com a minha esposa e tudo, tinha 30 anos, da ideia que aquilo já estava, parece que já estava pronta, só foi cutucar, né? A história cutuca. No outro dia já fui para Bela Vista, que inclusive é o mesmo número de telefone que tem hoje, 3345-1108, que eu nunca vou me esquecer. Fui para almoçar com o tio Pedroca e estava lá o Jorge por coincidência, nada marcado. Colocamos a ideia na mesa, e ali foi de bate-pronto. O Jorge falou, eu topo, o Pedroca teve que falar com a Olga, algumas coisas, ajustes, e já pensou em colocar mais um cavaleiro, e o Zé Reis dos Santos, que era uma pessoa amigo do Pedroca, parceiro dele na fazenda aí durante um tempo, formou-se os 3 cavaleiros. Numa etapa de março de 91, ia haver um Enduro Equestre. Na fazenda, nós já fizemos a ideia, a convocação para reunir os cavalos do Manga Larga Machador, que era a raça que estava nos pedindo, fazendo esse pleito. Ali foram um número não tão expressivo, mas juntou-se 6 garanhões. Era uma ideia muito ousada e tudo, mas era o que tinha, e achei que nós daríamos conta. Então, o roteiro já estava definido, os cavaleiros, e saímos de São Paulo, rumo até Dourado, né, para uns ajustes, Curitiba, Esteio, lá perto de Porto Alegre, o caminho ali do inferno, a rota do inferno, até o Estreito do Chuí, a ponta. E ali foi, viramos para o interior de São Paulo e fizemos, acho que o Natal ali, o Réveillon em Uberlândia. Uberlândia, fomos a BH, Belo Horizonte, porque é a sede da raça, de lá Brasília, que foi quase um bico de pato. Uma parte de balsa, que não tem como, Belém, Macapá, e de volta, balsa, e depois o Nordeste todo, culminando novamente no Parque da Água Branca, de onde nós tínhamos saído depois de 2 anos e 45 dias. Foi um evento que chocou realmente o mundo equestre, pela ousadia do evento, pela união de todos e pela capacidade dos cavalos terem aguentado os mesmos 6 cavalos, essa distância, esse tempo tão duradouro e por percursos tão difíceis. E foi um assombro, foi um assombro aquilo. Tanto é que depois fomos coroados aí como o recorde mundial e com os mesmos cavalos, e chegou na sociedade, no Parque da Água Branca, com integridade física, técnica, intactas. E foi aquilo ali memorável. De lá nós não paramos mais, né? Nem com Enduro Equestre, nem com novas ideias de cavalgada. Depois surgiu
Aí tem várias que nós fizemos, né, em torno de 1.500 quilômetros, 1.800. Essa última da expedição Velho Chico, 3.605 quilômetros, que terminamos aí o ano passado, durante a pandemia. Malheiro, vamos falar dessa, mas antes eu queria só que enumerasse. Teve a Brasília, teve a do Anhanguera e teve o Tropel, né? Isto. Inclusive eu realizei alguns filmes com o programa Terra da Gente para a IPTV, e a IPTV Sim. que patrocinou, organizou a expedição no Anhanguera, né? Eles até fizeram um livro bonito. Isso foi um projeto com a IPTV diferente desses outros, né? E aí nós teve o Tropel. Se então pudesse só explicar, depois pedir para o Pedroca. Acho que da Anhanguera o Pedroca fala, né? E eles iam fazer 25 anos trabalhando nessa região toda, que é a Anhanguera, né? Que era o caminho do Anhanguera. Então eles queriam fazer uma comemoração do 25º aniversário. E combinaram, então, de fazer a cavalo. Então eles levantaram todo o circuito do Anhanguera, rios, confluência de rios, pontes, né? Pequenas vilas, por onde ele passou, levantaram isso por GPS, e nós fomos seguindo, então, saindo lá do pátio do colégio, passando por Campinas, né? Casa Branca, fomos entrando, fomos até lá, Goiás Velho. Foram 1.650 quilômetros. Tinha um jornalista, o Dirceu, né? A televisão toda junta, né? Acompanhando, tirando terra de todo o município que passamos, e fizemos um museuzinho lá na Goiás Velho. Entregamos a amostra das terras por onde passamos. Isso foi a viagem do Anhanguera. Depois teve a outra, que foi para Brasília. Era uma placa que eu tinha aqui do Juscelino Kubitschek. Quando ele foi presidente, ele inaugurou um hotel na Ilha do Bananal. E eu fui trabalhar um banco lá naquela região, e passou um dia lá que eu não tinha o que fazer, eu fui xeretar o Ferro Velho. E vi a placa que eles o rapaz ia derreter. Daí eu falei, o senhor não pode derreter isso aqui. Não pode por quê? É meu? Não, eu sei que é seu, mas é mais do que você, isso aqui é do Brasil, né? Aí acabei dando uma caixa de cerveja lá para ele e fiquei com a placa. Ele falou, mas o que o senhor vai fazer com a placa? Eu esconder isso aí. Falei, eu vou esconder, pode deixar. Aí cheguei aqui e botei no hotel, né, a placa. E todo mundo que chegava aqui lia, poxa, o Juscelino esteve aqui? Eu falei, não, leia o resto, né? Ilha do Bananal, 1961, foi a inauguração do hotel. Esse hotel foi destruído depois que ele foi presidente, os índios puseram fogo no hotel e venderam para Ferro Velho. Era uma armação toda metálica esse hotel. E do hotel sobrou só os pilares de concreto onde estava lá. E a placa que tinha sobrado. Depois, como eu já estava mais velho, eu falei, vou levar isso aqui, porque daqui a pouco a gente bate com as 10 e acaba se perdendo. E eu, então, ia a cavalo para Brasília. O Malheiro, então, vamos também. Então, organizamos. Foi a esposa dele, ele e eu a cavalo. Vamos entregar para a neta do Juscelino lá no memorial, na América. No Memorial JK. JK. Então foi entregue lá, está lá, guardadinha. Isso foi em 2010. 2010. Depois teve 2015, era para sair do Velho Chico, não deu certo, mas deu agora e nós acabamos de fazer, né? Então saímos daqui de Dourado, andamos 540 quilômetros até a Serra da Canastra, e de lá no dia 4 de outubro, nós saímos, que é dia de São Francisco, dia 6 de outubro, dia de São Francisco. Então, seguimos rio abaixo, né, até a Foz, onde eu fui completar lá meus 88 anos, na Foz do Rio. Então, foi um passeio de 3.600 quilômetros, fizemos quase 6 meses, 5 meses e meio, mais ou menos, né, e passando numa região que nós já tínhamos passado na primeira viagem. Uma mudança espetacular, né? Eu que acompanhei há 30 anos atrás daquilo, hoje é outra realidade. É um progresso muito grande. Vocês observaram aí que o Pedroca falou, um passeio de 3.600 quilômetros, né? Quer dizer, quem fez 14.000, para ele 3.600 é passeio, né? Mas isso foi um passeio bom, né? A gente também já não está criança, né? Mas deu para ir bem. Inclusive,
aqui o Cavalgar Nossa Paixão, um livro que eu editei, está aqui mostrando isso, as duas viagens, está aqui o Malheiro, a Thelma, o Pedroca. Depois aí na viagem. Isso, depois... Eu tenho o livrinho. Isso. Então vamos falar agora do Velho Chico. O Malheiro falar um pouquinho da expedição Velho Chico. Sim. O Velho Chico, né, o Rio São Francisco, é uma inspiração, na verdade, né? E nós temos a sorte de tê-lo aqui no nosso país, e ele é dos maiores, eu acho que o terceiro maior rio do mundo, que nasce e deságua no mesmo país. Então, é uma nacionalidade só. O rio da integração nacional, ele foi caminho das bandeiras, ele foi muito povo indígenas, muita história, muitos bandeirantes, muita colonização também vindo de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, buscando o lado oeste do Brasil. Então, tem uma miscigenação de culturas, de raças, do índio muito forte, do vaqueiro, a caatinga maravilhosa e a vaquejada. Então, é uma história ao vivo que você, a cavalo, você participa de tudo, você sente, claro que a cultura atual, que remota à vivência dos antepassados, parques nacionais que nós não conhecíamos, e que é, por exemplo, as grutas, o Parque Nacional das Grutas do Peruaçu, com inscrições rupestres de 14 mil anos, intactas. Então, preservadíssimas, é uma sorte, é uma benção, porque era uma fazenda particular antes de virar Parque Nacional. Hoje está muito bem cuidado, eles estão com muita vontade mesmo, preservar e mostrar esse nosso Brasil dos antepassados, lá de uma história que se foi, né, de 14 mil anos atrás. É uma cultura, esse rio, para quem puder fazer ou ele todo, ou parte, de bicicleta, com qual veículo queira, ele é muito rico, ele é muito importante, ele nos traz a ideia também da preservação, da finitude, da irrigação, do tão árido, quando ele pega rumo norte, né? Ele pega rumo norte e não liga para a montanha, ele vai contornando, ele vai firme e abençoando tantos povos ribeirinhos que necessitam muito desta água. Hoje usa-se muito lá para irrigação, mas é finito. Nós temos que pensar melhor sobre isso. Nós temos que fazer para que ele continue cada vez mais velho, né, e não morra. Então, foi uma lição de vida, a gente muda internamente, sem saber por que mudou, aquela valor natural que tem um rio desse tamanho percorrendo espaços tão rudes. Caatinga absolutamente seca, e ele corta, dando fartura, trazendo peixes, sendo a estrada principal ali, deslocamento do Médio Norte. Isso já estava na ideia de Dom Pedro, fazer algumas ferrovias, e fez, né, de Penedo até Paulo Afonso, o Médio São Francisco totalmente navegável pelas vapores. Inclusive, lá nós conhecemos o Benjamin Guimarães, que estava sendo em reforma. Hoje ele está reformado, mas não pode voltar ao leito, porque o rio não tem água suficiente para que ele possa navegar. Então, isso ilustra muito esta diminuição da quantidade de metros cúbicos que tem o rio hoje. Então, temos que fazer muito para ele. Foi muito oportuno nós estarmos falando sobre isso. Nós estamos fazendo um documentário também, agora um curta-metragem, que também vai percorrer aí caminhos que não sabemos ainda, esse curta, e com probabilidade também abertura para um documentário, para um longa-metragem e tudo mais.
mas vale se fixar nele, vale assim se apegar. E nessa história, quantas pessoas de grandes valores culturais que não passaram por ali? Guimarães Rosa, nos Sertões, no Grandes Sertões Veredas, no muitos e muitos e muitos. Daí, quantas músicas, quanta cultura, os Sertões de Euclides da Cunha. Então, é uma história que não tem fim. Se for buscar, vai achar muita coisa, e ele tem muita coisa a nos contar, eu acho, para as pessoas de hoje. Principalmente o cuidado com o meio ambiente, o cuidado como devolver a água para ele, porque ele nos dá uma água limpa e você devolve um esgoto. Quantidade de lixos ribeirinhos, né, Pedroca? Tem muito. Tem muito, é triste isso. As escolas já estão tentando conscientizar os jovens dali, daquela região, e outro fato peculiar que nós passamos, nós fomos exatamente durante a epidemia do Covid. Então, não tinha vacina, não tinha nada, as escolas estavam em recesso pela saúde, mas nós já tínhamos resolvido o que iríamos e a gente foi mais uma ousadia, mas poderíamos ter pego na estrada, como não pegar, como foi o caso, ninguém da equipe pegou. Eu queria então só voltar um pouquinho, Pedroca, depois de voltar com você, Malheiro, depois eu quero que você fale da parte dos estudos que foram feitos com os cavalos e tal. Pedroca, a Beatriz Biagi Becker foi já uma entrevistada nossa aqui. Eu não sei se você andou no cavalo dela, como é que foi? Eu sei que um cavalo dela estava na tropa, né? Você que estava andando nele? Tá, andei também. Nas viagens que você andou, eu sei que você andou num cavalo do Marcelo Batista na primeira. O que você teria falado dos cavalos? Você já andou em Manga Larga Marchador, você tem o Tennessee, agora a Manga Larga Paulista. Uma coisa que eu já falei aqui com alguns entrevistados, alguns bate-papo, que tem cavalos bons em todas as raças, né? Então, não tem dúvida. E tem cavalo ruim e cavalo bom em todas as raças. Então é importante a raça. Também tem. A gente tem, as pessoas são apaixonadas pelas suas raças, mas é importante as pessoas entenderem que tem cavalo bom em todas as raças, né? Tem, Você sim. nessa viagem, nessa última, você andou em quantos cavalos diferentes? Eu andei, eram 5 éguas, né? Andei em todas elas. Ah, tá. Na primeira viagem também, andei mais em 2 cavalos. E daí, como eram garanhões, e brigava muito entre eles e tal, então nós tivemos que pegar, cada um ficou com 2 e não mudava, né? Sabia já os problemas que cada um tinha, que era manotada, coice, mordida, né? Então a gente já tinha o cavalo certo. Mas no caso da égua e o cavalo caçado, aí não tem problema, você pode ir trocando, né? Sim. Uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da Droga Vet. A Droga Vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Droga Vet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Droga Vet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal sempre em movimento. Malheiro, eu queria que você falasse um pouquinho, não sei detalhes, que dessa viagem do Velho Chico, vocês tiveram todo um estudo feito do bem-estar dos cavalos, pudesse falar um pouquinho da preparação dos cavalos e do acompanhamento dos cavalos durante a viagem. Perfeito, muito, muito bom isso. Desde o tropel também, nós já tínhamos embasando com o professor Juca, da Unesp de Jaboticabal, um trabalho para verificar o que acontece com o metabolismo de um cavalo atleta em cavalgadas de longa distância. Então, foi feito um trabalho, um pré-evento, treinamento
durante o evento e pós-evento. E na expedição nós melhoramos isso com algumas coisas que poderiam ser aprimoradas do primeiro evento, porque qualquer coisa nós somos responsáveis pela integridade física, técnica e emocional de qualquer cavalo que se ponha a estar sobre nossa sela. Então foi um trabalho muito meticuloso, sobre orientação e a cartilha do professor Juca, com a orientação nutricional da USP de Pirassununga, porque, né, isso também é muito importante. Com 3 dietas, adotamos 3 dietas por dia. Então, eram 2 quilos de manhã, 5 horas da manhã, 2 quilos na hora do almoço, esperava-se ali 1 hora, pelo menos, para prosseguir, e 2 quilos no final da tarde. Então, tanto é que os animais todos foram com equilíbrio metabólico muito regular. Voltaram com o mesmo peso corporal que saíram, e depois foi feito um teste de esforço progressivo, também já na cartilha, e constatou que os animais, tanto na parte físico-esquelético, quanto na parte muscular e quanto na parte, principalmente, na parte emocional ou técnica deles, a evolução foi muito grande, porque também tomamos todos esses cuidados que já estavam intrínseco dentro de nós desde criança, como o Pedroca nasceu no cavalo, eu também, meus avós sempre criando o cavalo e cuidando de cavalo, mas conseguimos colocar isso através de uma faculdade e uma questão científica, que já estão sendo elaborados trabalhos sobre isso, porque todos os dados foram diretamente repassados e constatados pela equipe do professor Juca, José Eduardo Correia Lacerda, e isso acrescentou de sobremaneira para a gente e para o hipismo nacional, para o raid equestre como um todo. Então, nós podemos falar que não foi feito uma coisa de forma alguma de orelhada, ou vai se judiar do cavalo, ou vai se usar a mais da capacidade física dele poder, do período de descanso, ele está recuperado. Então, isso é o equilíbrio metabólico, a cada 6 dias, de parada mesmo. Os cavalos não se deslocavam do piquete onde eles estavam, para que pudesse haver uma recuperação dessas fibras musculares, cartilagens, tudo que poderiam estar, pelo atrito constante da marcha de resistência, está com pequenas lesões ou pequenos fragmentos. Então, conseguimos constatar isso cientificamente para trabalhos que vão ser feitos para as universidades veterinárias do Brasil, quiçá do mundo. Isso vai ser publicado, vai estar disponível, que muita gente que está nos ouvindo aqui, é importante, pessoas que têm vontade de fazer viagens mais longas, sabe, como preparar os cavalos, esse trabalho todo, os dois, tanto de nutrição como de acompanhamento, tem previsto publicar isso? Está disponível na internet? Qual que é o... Ele vai ter um capítulo à parte no longa-metragem. No curta que nós estamos fazendo agora vai ser mencionado também, mas eu vou falar sobre isso com o professor Juca e volto antes desse material que nós estamos gravando agora for ao ar, mas amanhã ou depois, hoje à noite mesmo, eu me informo e passo para você, viu, Paulo? Porque é muito interessante isso, nós trabalharmos e batermos sobre o bem-estar animal, para não ter essa falsa ideia aí de que qualquer jeito monta-se e toque o cavalo que aguente, se não aguentar, troca. Não é isso o nosso objetivo de forma alguma. Se isso já for público, o estudo, a gente pode colocar o link nas plataformas para as pessoas acessarem, porque realmente é muito interessante. Concordo e vou me esmerar para que isso esteja à disposição de vocês até amanhã. Vai ser, eu também estou com essa pressa assim, quando pego uma coisa para fazer e mostrar, porque senão a gente vai passando para outras e vai esquecendo do fundamental, que foi esse trabalho feito. No Tropel já foi editado, já foi feito, tem nas revistas da Manga Larga, posso
fotografar e pegar a página e mandar para vocês. Tem o trabalho do Tropel Manga Larga, que foi 2010. E esse foi mais completo ainda. Tá. Era bom se tivesse disponibilizado você conversar com o professor, disponibilizar na internet, porque é uma coisa que qualquer as pessoas hoje têm interesse em fazer uma viagem, saber de como preparar um cavalo, né, os cuidados, né? Sim. Tá bom. Com certeza. Vamos colocar isso à tona. Fazer uma pergunta, Pedroca. Queria falar com você sobre sela. Você sabe que outro dia, não vou nem citar nome aqui, porque acho que não cabe, mas um fabricante de sela gravou um áudio de quase 10 minutos falando de selas para viagens. E a preocupação com o bem-estar do cavalo não é uma coisa comum da gente ouvir quando se fala em sela, em cavalgada ou em viagens. Você, mais do que ninguém no Brasil, pode falar disso, né? Quer dizer, como é que você pensa na sela para o seu cavalo? Você tem uma sela só que te acompanha toda a vida? Falar um pouquinho das selas que você tem usado, ou que você usou nessas tuas viagens. A sela que eu tenho usado é uma sela aqui feita em São Carlos, pelo Carlito. Sei. É um celeiro antigo daqui da região, né? E ele que preparou as selas para mim na primeira viagem. Era uma carcaça que eu tinha comprado, umas selas velhas, é uma sela até que veio do Canadá. E ele aproveitou só a ferragem e fez a sela nova. Então, na viagem grande, foi usada essa sela aí, com bom resultado. E depois ele fez uma sela mais cômoda, né? Tipo sela paulista, e é o que nós temos feito as viagens. Vende a contento, não tem problema nenhum, selas muito boas, aguentam muito bem, não pisam, não tem problema de nada. Entendi. Com toda certeza, essa parte do conforto, distribuição do peso ao dorso do cavalo e principalmente também, né, Pedroca, as mantas que vão entre a sela e o corpo do cavalo, tá sempre bem ajustadas, com uma grossura específica, porque a gente não consegue recuperar um cavalo durante o percurso. Quer dizer, se ele pisar e tudo mais, você vai ter um cavalo a menos. Ele só vai puxado e tudo mais. Então, esse cuidado com o bem-estar, a sela é de suma importância, ao nosso ver. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, graças a Deus, cada dia mais hoje está sendo conscientizado, as pessoas estão sendo conscientizadas disso. E a gente já trouxe aqui a Cláudia Lechans, que falou um pouco sobre isso, a Sofia Batista também, no nosso podcast. Eles fizeram um trabalho ali, a Agromaripá patrocinou ali um trabalho mostrando essa questão que eles chamam de bem-estar único, e é um ponto importante aí da gente destacar, né? Eu acho que para completar desse assunto de viagens, vocês já citou aqui, tinham cavalos que foram emprestados de criadores. A preparação desses cavalos antes da viagem do Velho Chico, como é que foi? Vamos dizer, vocês pegaram eles, teve algum treinamento específico antes de fazer uma viagem de mais de 3.000 quilômetros? Teve sim. Eu peguei, tinham 3 éguas minhas no começo, daí uma teve uma pequena fratura e já foi, ela voltou no terceiro dia de viagem, briga entre elas, tomou um coice ali no codilho e observamos uma fratura, então ela voltou. Então continuamos com 5 animais de criadores diferentes, para que fosse também bastante abrangente e não ficasse só na mão de um criador, de um criatório. E nós treinamos elas 5 meses antes, dentro de uma cartilha progressiva, sempre levantada pelo professor Juca, em qual nós tínhamos aí mensuração de peso, frequência respiratória após o esforço, no basal, de manhã e tudo, preenchendo as fichas, e elas entraram em equilíbrio ali, com 4 meses, entraram em equilíbrio metabólico, então que gastava se elas se recuperavam durante a noite, e daí então elas já estavam, a partir daquele momento, elas estavam aptas a fazer esse pleito. E isso foi feito.
com esse material todo. Vamos ressaltar que a raça manga larga, que foi da expedição, a raça manga larga machador, que foi durante o Brasil 14.000. O Brasil 14.000. São raças vindouras nacionais, nativas aqui, nascidas no Brasil, com muita rusticidade, com muita capacidade de troca aeróbica, de resistência, de casco, de tudo. Então, são animais, raças e animais absolutamente aptos a esse tipo de pleito. E, como vocês disseram, eu já vi, todo cavalo, toda raça tem animais com aptidão para isso. Porém, o nosso manga larga e o manga larga machador, ele, além de tudo, ele tem uma marcha mais cômoda do que o trote. Então, você também tem um conforto maior, né? Você vê, o Pedroca foi agora com 87, terminou com 88 anos. Isso, por mais vigor físico que ele tenha, também essa qualidade de andamento possibilita fazer uma coisa com mais conforto, menos radical para o nosso próprio corpo, que estamos em cima aí durante 8, 10 horas por dia. Você também não concorda, Pedroca? Sem dúvida, é isso aí. Ô Malheiro, mas você sabe que agora em novembro você vai trotar um pouquinho comigo lá na Patagônia com os crioulos, né? Tá preparado? Com certeza. Tá preparado. Com certeza. Eu vou ter o prazer de... Pena pro Pedroca, não, mas o Malheiro, mais um grupo de amigos aí, nós vamos cavalgar na Patagônia em novembro. Uns crioulos muito bons lá na Patagônia, na região da Patagônia, próximo, 3 horas de Bariloche. Uma cavalgada muito bonita e o Malheiro vai sentir um pouquinho do trote do crioulo lá. Eu adoro a raça crioula também. Eu joguei muito tempo polo, fiz muito esporte, e os cavalos de esporte também são trotes, né? Então, não tenho o menor problema em montar. Mas eu só citei isso para conscientizar principalmente os criadores das nossas raças nacionais, né? O Campolino, que eu não tenho muito relação em si, quer dizer, não tenho muito conhecimento, mas alguns amigos, para que se valorizem, usem, montem mais do que só fiquem gastando ração e papo de pista e fofoca, às vezes maldosa, entre si, com um trunfo tão grande que é essa raça, que está aí apta para trazer mais gente para o mundo do cavalo, e eu acho que só vem a somar. Acho que o Pedroca tinha uma pergunta ali. Quanto tempo a viagem aí da Patagônia? É uma semana. Tá bom. Uma semana lá, anos antes, depois eu acho que eu vou parar um pouquinho em Buenos Aires para assistir a final de Palermo, que para mim é um sonho de consumo. O Pedroca jogou com meu pai, com tudo, o Luiz Antônio, né? Dourados tinha um time, e eu joguei durante 11 anos consecutivos por Colina. Então eu tenho uma afinidade muito com o esporte, amo isso e vou tentar prestigiar e assistir a final de Palermo, que é o auge do polo mundial. Beleza, vai ser muito bom. Vocês já falaram do projeto que está sendo feito curta-metragem, longa-metragem, em termos de planos, né? Mas Pedroca, primeiro, em termos de planos aí, Pedroca, qual que é a tua próxima? Estamos aqui abertos, né? Para qualquer coisa. Opa, nós temos que organizar uma viagem, eu digo nós, aí eu estou me incluindo, mas, Malheiro, você claro, que é o organizador, a Gironda, para comemorar os 90 anos do Pedroca, né? Esse tem que ser memorável, é uma viagem especial, né? Maravilhosa. E temos aceitando ideias, sugestões de roteiro, e parece que você conhece, tem uma ideia aí das trilhas dos Piambirus, né? Isso, Piambirus, que está aí perto da sua região, aí vai até o Peru. Isso. Vamos conversar sobre isso, organizar uma expedição só de long riders junto para comemorar os 90 anos do nossa referência Pedroca aí. Vamos lá.
Eu largo o que eu estiver fazendo, eu largo o segundo plano para fazer mais essa. Pode contar comigo. Tá bom. Malheiros, projetos da tua empresa aí, da Gironda, o que você tem aí já? Tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente ou é esse longa-metragem e curta-metragem? Então, pois é, a Gironda, a gente está sempre no meio, principalmente eventos ligados à natureza, seja cavalo ou outras modalidades aí, como o enduro rústico, coisas ligadas à fazenda e principalmente ao Parque do Lago, que nós já construímos uma infraestrutura lá muito boa. A parte audiovisual, que nós já estamos aí trabalhando firme para o curta-metragem. Estou pegando agora esse gancho seu aí, vou aproveitar do seu conhecimento para ir agora em novembro para a Patagônia, que eu conheço de carro e como turista, e agora cavalo com vocês. Vai ser muito enriquecedor. E depois no Wyoming, né, no Yellowstone, que conhecer também lá o Parque Nacional mais antigo do mundo. Então, estou muito curioso e eu tenho certeza que vou voltar com uma bagagem maior, porque nada mais enriquece uma pessoa, eu vejo, do que viajar e, se possível, viajar a cavalo. Tá bom. E deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Você já deixou mensagens importantes aí das pessoas que são criadores, de montar, de aproveitar os seus cavalos e trazer novas pessoas para vivenciar esse mundo a cavalo, de cavalgadas. Mas para encerrar aqui, quer deixar alguma mensagem? Com certeza, eu fico muito feliz de estar aí com o Pedroca, com esse praticamente 90 anos, com esse vigor físico, que além de ser genético da família dele, mas também foi impulsionado um pouco pelos exercícios montados. E muito me alegra de estar montando com meu neto, hoje com 9 anos, as cavalgadas menores que a gente faz aqui, temáticas, muitas crianças fazendo, então isso nos dá certeza que essa atividade, esse esporte equestre, não tem data para terminar. Ele só vai acrescentar, cabe muito mais gente. Hoje existem alguns projetos importantes de como andar a cavalo nos parques nacionais do Brasil, que é um dos únicos países do mundo onde não se pode entrar a cavalo dentro desses parques. Precisa rigorosamente ser alterado, porque pode moto, pode quadriciclo e não pode o cavalo. A sugestão lá deles é por causa da zoonose, que não tem nenhuma conotação assim hoje, através dos exames, mormo, anemia infecciosa e tudo. Com toda certeza, um herbívoro como é o cavalo não vai trazer prejuízo nenhum para o meio ambiente, nem para a fauna e nem para a flora. Tá ótimo. Muito obrigado aí, Malheiro. Você falando nisso dos parques nacionais, nós fundamos a Associação Brasileira de Turismo Equestre e tem um projeto, inclusive elaborado pelo Sérgio Beck, que já foi entregue junto ao ICMBio, e nós estamos fazendo um trabalho que, se Deus quiser, vamos conseguir liberar cavalgadas dentro de parques nacionais. Muito importante você ter mencionado isso. E no que eu puder ajudar ou contribuir com a minha colocação, porque eu tenho certeza que, de forma alguma, vai ter algum impacto negativo em relação à fauna e flora desses parques nacionais, que são tão importantes serem visitados e sustentáveis que serão. Tá ótimo. Queria pedir, Pedroca, se puder deixar uma mensagem. Deixar um abraço para todos vocês e convidando essa juventude e o pessoal mais velho também para andar a cavalo. Em vez de ficar ligado na televisão muito tempo, vamos gastar um pouco de energia no cavalo, que é bom para a saúde e um entretenimento formidável. Um abraço a todos aí, tudo de bom. Muito obrigado. Eu queria agradecer e mencionar para vocês que esse podcast foi criado com o objetivo justamente de inspirar as pessoas para vir para o mundo do cavalo,
para as cavalgadas. Ele conta com o apoio e o incentivo também da Drogavet, que é uma empresa de farmácia veterinária que está no mundo equestre também, patrocinando o nosso podcast, patrocinando alguns eventos e faz um trabalho muito sério. Então, inclusive ela está aí na região de vocês também. Se tiver uma oportunidade, um dia que eu for por aí, eu levo eles para vocês conhecerem. Tá bom? Eu conheço um pouco dos produtos e posso, com certeza, assegurar da qualidade e da seriedade dessa empresa Laboratório Animal. Tá bom. Muito obrigado, gente, pela participação e, com certeza, foi um bate-papo muito enriquecedor e inspirador, né? Obrigado a todos, que realmente todo mundo se inspire, andar a cavalo é tudo de bom. Muito obrigado pela participação e com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Curtiu o que ouviu, o que viu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal.